Perfeito. Apostila, página de número 4, tá bom? Apostila, página de número 4, tá? Definições da escatologia. Definições da escatologia, tá ok? Tópico de número 2. Diz assim a nossa apostila. Além de ser um dos capítulos da dogmática cristã, ou seja, do estudo sistemático e lógico das doutrinas concernentes às últimas coisas, há 4 outros tipos de escatologia. Quais são esses 4 outros tipos de escatologia? A apostila aponta para a escatologia consistente. Ai, Jesus. Vamos lá, voltou aqui, que abriu uma aba aqui sem querer. Vamos lá. A escatologia consistente, a escatologia idealista, a escatologia individual e a escatologia realizada, tá bom? Para isso, peço que a Elaine, que é a que está com mais liberdade para poder ter acesso, já deixa a Bíblia aí, Elaine, ao alcance das suas mãos, pois o Jonathan está no trânsito indo em direção à sua casa, não vai ter como fazer essa leitura, tá? Vamos lá, para a escatologia consistente. Diz assim, termo nascido com Albert Schweitzer, tá? Segundo o qual as ações e a doutrina de Cristo tinham um caráter essencialmente escatológico. O que a escatologia consistente vai dizer? Que tudo que Jesus tinha que fazer, né? Que tudo que Jesus fez tinha um intuito escatológico. Do que se trata a escatologia consistente? Que tudo aponta para Jesus. Desde Adão, tá, até o apóstolo João lá na ilha de Patmos. Então, esse termo, que nasce ali com Albert Schweitzer, que é mais do que o nome de um hospital, né, estadual aqui no Rio de Janeiro, ele vai dizer que as ações e a doutrina de Cristo tinham um caráter essencialmente escatológico, ou seja, da primeira palavra que Jesus fala até a última palavra que ele diz, aponta para o fim dos tempos. Logo, até os milagres que Jesus realizava, a página... Não vou ter nem tirar. Não, pode mudar. Os milagres que Jesus realizava, como cura, como dar vista ao cego, colocar um paralítico de pé, ressuscitar o morto, multiplicar pão, multiplicar peixe, tudo isso tinha um caráter escatológico, ou seja, que apontava para o fim dos últimos dias. Nada do que Jesus fez, nada do que Jesus ensinou, nada do que Jesus pregou. Lembrando que Jesus, durante o seu período ministerial, ele exercia 3 tipos de funções, né? Ele era um mestre, pois ensinava. Ele pregava, pois era um pregador. E ele realizava milagres, porque ele era, assim, um curandeiro, se assim nós podemos dizer, no termo mais chulo da palavra, tá? Então, tudo que Jesus ensinava como mestre, pregava como pregador e curava como um curandeiro, ele assim o fazia, nos ensinando que esse seria um sinal do fim dos tempos. Um exemplo, se a Elaine hoje me ora e eu possuo ali algum tipo de enfermidade, e no nome de Jesus ela ora e a enfermidade sai, no momento em que ela orou no nome de Jesus e a minha enfermidade foi retirada, aponta para o retorno de Cristo. Então, se eu for subir ao altar em um domingo
para testemunhar que a Elaine orou e pelo poder que no nome de Jesus há, eu fui curado, eu teria que subir e dizer: Jesus está voltando, minha gente. Por quê? Porque eu tinha um câncer e o câncer foi embora. Eu estava com dor de cabeça e a dor de cabeça foi embora. Eu estava desempregado e a porta de emprego se abriu. Então, a cura vinda por meio do nome de Jesus apontava para a volta dele. E não para fazer um projeto de marketing da igreja em questão, do culto em questão e da Elaine que orou em questão, ok? Deixa eu só fechar a porta aqui que vamos lá. Então, essa é a escatologia consistente. A escatologia idealista, ela vai dizer: a escatologia idealista é uma corrente doutrinária que relaciona a escatologia bíblica. O que é escatologia bíblica mesmo, pessoal? Quem assistiu à última aula sabe, né? O que é escatologia bíblica? Qual o significado da palavra escatologia, por exemplo? Qual o significado da palavra escatologia? Existem aqueles que assistiram às gravações e existem aqueles que assistiram ao vivo. Qual o significado da palavra escatologia? O peso para Elaine Bueno é dobrado, porque é a segunda vez que ela faz essa disciplina. Se tivesse o plano de salvação, se você fosse perder ou ganhar a sua salvação, sabedor do que é escatologia, você ia ter perdido. Só o Jonathan subiria às mansões celestiais. Exato, Jonathan, é o estudo das últimas coisas. Então, escatologia é o estudo das últimas coisas. Por que escatologia bíblica? A escatologia é o estudo das últimas coisas. A apostila diz que a escatologia é bíblica, né? Por que bíblica? A escatologia é bíblica, gente, é o óbvio, né? Porque todo o estudo vem da Bíblia. Vamos lá, gente, vamos lá, pelo amor de Deus. É a mesma coisa que eu perguntar qual era a cor do cavalo branco de Napoleão. É branco. Né? Vamos lá. Então, a escatologia idealística. A escatologia idealística é uma corrente doutrinária que relaciona a escatologia bíblica às verdades infinitas. Os que defendem tal posicionamento alegam que a doutrina das últimas coisas não terá qualquer efeito sobre a história da humanidade. Relegam-na, pois a condição de mera utopia, projeto irrealizável ou uma fantasia. O que a escatologia idealista vai dizer? Que o fato do Jonathan estar pregando que Jesus vai voltar nada mais é do que fruto de um pensamento da mente dele. É uma ideia humana, uma utopia. Significa que o Jonathan comprou um baseado, fumou a maconha até o talo e agora está dizendo que vai vir o homem do céu sobre as nuvens para buscar um povo que acredita na sua palavra, para levar esse povo para morar no céu. Então, para o autor da escatologia idealista, vai dizer que o Jonathan está pancado de maconha,
que tomou um chá de cogumelo, ou que é maluco mesmo, é um doente mental, tá? Que é uma ideia muito comum nos nossos dias. Você não precisa nem lidar com um ateu, por exemplo, para ele dizer que é loucura pregar que Jesus vai voltar. É tanta loucura que, volto a dizer, não é um tema muito pregado dentro das nossas igrejas. É muito legal nós cantarmos, mas a igreja ela será arrebatada no abrir e piscar de olhos. É legal, é bacana, você mexe o esqueleto, você pula, você sente um frisson na pele, tá? Porém, pregar que Jesus vai voltar é pregar um tema que para muitas pessoas não é fruto de uma realidade verdadeira. Significa que nós estamos vivendo num mundo fantástico de Bob, tá? É o fruto da mente humana. Há quanto tempo nós estamos pregando, por exemplo, que Jesus vai voltar? Mais ou menos há 2024 anos. Ele não voltou até o presente momento. O Gisele falou aqui, ó. Vou de Patrícia ou Até o presente momento ele não voltou. Então é fruto da mente humana. Escatologia individual. E aí que a porca torce o rabo, né? Por quê? Vamos lá. É o estudo das últimas coisas que dizem respeito exclusivamente ao indivíduo, tratando de sua morte, do seu estado intermediário, da ressurreição e do seu destino eterno. Uma pergunta que eu faço a vocês: a salvação, ela é individual, sim ou não? Sim. Ela é individual, Elaine? Sim. Sim. Então, os demais alunos acham que a salvação é individual? Se você não pode falar, coloca no comentário para mim, por favor. Acredito que somos responsáveis, Viviane, sim. O Jonathan falou que somos responsáveis pelos nossos, né? Ou seja, acredito que pelos nossos familiares, em todos que estão ao nosso redor. Correto, Jonathan? Perfeito. Então, o Jonathan vai divergir um pouco da Viviane e da Elaine. Tá? A Laís não me respondeu ainda. Daqui a pouco ela responde, porque também está no veículo em direção à sua casa ou ao seu trabalho. Bom, peço que a Elaine, ela respondeu, acredito que não, que a salvação não é individual. Ok. Eu não vou dar a minha opinião, tá? Eu vou dar por meio da Bíblia Sagrada. Então, a Elaine está com a Bíblia aberta ali já, tá bom? Gostei do cenário, Viviane. Atrás um girassol e na frente as palmeiras, entendeu? Parece que você está no deserto do Saara. As duas únicas plantas que sobrevivem a esse período é o girassol, que vive do sol, e a palmeira. Vamos lá, Elaine. Abra para mim, Elaine, Hebreus capítulo 10, versículo de número 24. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 24. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre a ideia da salvação ser individual. O que está escrito aí, Elaine? 10 o quê, pastor? 24. 24. Ela está cega, problema sério. 24. Consideremos-nos também uns aos outros para nós estimularmos ao amor e às boas obras. Deu 25. Não deixemos
de congregarmos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, a ideia para o escritor da carta aos Hebreus nos exorta a considerarmos uns aos outros. Porque a ideia da salvação individual, apregoada nos dias atuais, é que a Viviane vai viver a vida dela sem se preocupar com a minha. Eu vou viver a minha sem me preocupar com a do Jonathan. O Jonathan vai viver a dele sem se preocupar com a Elaine, e a Elaine vai se preocupar com a dela sem se preocupar com a da Laís. Pois a salvação é individual, então cada um com o seu cada um. Não é assim que as coisas funcionam. Eu tenho responsabilidade direta e indireta sobre a vida do outro. O que eu faço vai sim afetar direta ou indiretamente a fé do outro, a forma como o outro vai viver para Deus, a forma como o outro se compromete com Deus. Porque o escritor aos Hebreus vai dizer, inclusive, que não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Antes precisamos admoestar uns aos outros, e tanto mais quando nós visualizamos que vai se aproximando aquele dia. Que dia? O dia do retorno de Jesus. Se a salvação é individual, como se apregoa, né, nos termos da atualidade, eu não preciso estimular ninguém, admoestar ninguém, e muito menos congregar na igreja com ninguém. Porque a salvação individual, a responsabilidade é minha, e que se lasque, que se dane o outro. Tá? Então, o primeiro texto aí já desconstrói essa tese. Abre para mim Mateus, capítulo de número 18, verso 6 e verso 7. Mateus 18, capítulo de número 18, versículo de número 6, versículo de número 7. Pode ler? Por favor. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequenos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Então, já é o segundo texto aí, pessoal, que bate contra a ideia da salvação individual. Mas ai daquele que escandalizar um destes pequeninos. Que pequeninos são esses? Não é no tamanho ou na estatura, mas é no tamanho da fé. Tem gente nova convertida dentro da igreja, se deparando com situações que elas não conseguem visualizar nem quando estavam no mundo. Tem coisas que acontecem dentro da igreja, né, que o macumbeiro não via no centro de macumba, que o espírita não via no centro de espiritismo, que o beberrão não via no botequim, que o drogado não via na boca de fumo, que o traficante não via no meio dos outros traficantes. E acontece tudo dentro da igreja. E o Jesus aqui vai dizer que é inevitável que os escândalos venham. Ele vai dizer, inclusive, que é necessário que venham os escândalos. Por que Jesus diz que é necessário que venham os escândalos? Para provar que a igreja não é um ambiente melhor do que qualquer outro ambiente. A igreja é um ambiente como outro qualquer. Como é a sua casa, como é o seu trabalho, como é a lanchonete que você vai no pós-culto. Que assim como acontece escândalos na sua casa, vai acontecer dentro da igreja. E é necessário que isso aconteça. Porém, ai do homem que trouxer o escândalo, ou pelo qual vier o escândalo, tá? Então, a salvação não é individual por esse segundo ponto. Eu tenho responsabilidade direta e indireta pelos pequeninos da fé. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 32. Alguém conhece aí alguma pessoa que já se desviou por causa de outra? Ou que saiu da igreja por causa de outra?
Eu sou uma. Glória a Deus que Deus me salvou. Já se Novamente. afastou por causa de uma outra pessoa, Elaine? Sim, E aí o discurso tomei da pânico. pessoa que ocasionou isso na outra é que é porque ela nunca esteve com Jesus. É porque os olhos dela nunca esteve em Jesus. Mentira. Falei sobre isso, inclusive, no curso que estou dando no dia de sábado. Tá? Os dois apóstolos indo para o templo para orar, se depararam com um coxo na porta do templo chamada Formosa. E o mesmo queria uma esmola. E os apóstolos disseram: olhe para mim. Pedrão disse lá: olhe para mim. Não disse olha, não olha para mim, não, olha para Jesus. Não. Ele disse: olhe para mim. Porque Pedro tinha a convicção plena de que quando o coxo olhasse para ele, estaria olhando para a figura do próprio Jesus. Quando andamos com Deus, temos uma qualidade. E essa qualidade não é vista por conta da qualidade da minha roupa, nem pelo carro que eu dirijo, ou pela casa que eu moro, ou pelo emprego que eu possuo. Essa qualidade se vem porque eu me torno a imagem e a semelhança de Deus. Quem me vê a Cristo. Quem me vê a Deus. Então, essa é a essência da verdade. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 32. Vai dizer o seguinte: não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Que eu não devo ser pedra de tropeço para judeus, para gentios, ou seja, para todo mundo que não é crente, como para a igreja. Então eu preciso ser exemplo para quem não pertence à mesma fé que eu devo ser exemplo para quem não tem fé nenhuma, e eu devo ser exemplo para quem é igreja, para membros da minha igreja. Ela quer ajudar, né? Olha a responsabilidade que eu tenho. Então, a salvação, dentro desse contexto, não é individual. Porque se eu tenho responsabilidade com quem professa outra fé, se eu tenho responsabilidade com quem não tem fé alguma, se eu tenho responsabilidade com quem está dentro da minha igreja, a salvação não é individual. Eu tenho responsabilidade direta e indireta com a vida de outras pessoas. Sem contar Ezequiel, capítulo de número 32, que eu já li em outras oportunidades. Não vou ler agora, porque o texto é muito extenso, mas deixo aqui para vocês realizarem a meditação posteriormente. Ezequiel, capítulo de número 32. Tá? Faça essa meditação futuramente aí, para ela enriquecer vocês. Então, tendo isso por base, galera, eu faço a pergunta novamente para vocês. A salvação é individual? Não. Não, porque não basta eu aceitar a Jesus. Não basta eu estar dentro de uma igreja, ou carregar uma Bíblia, ou andar de terno e gravata. A minha conduta e a minha postura para com o outro vale muito. Conta muito. Porque eu posso ter aceitado a Jesus, ser membro de uma igreja, andar como crente, ler a palavra, cantar louvores, frequentar todos os cultos, mas trazer escândalo, ser pedra de tropeço. Então, além de eu não subir para a glória, eu impeço que outras pessoas subam também. Olha quão sério é a nossa responsabilidade perante a nossa salvação e a salvação de outras pessoas que nos cercam. Tá? Isso é muito sério. Isso é muito penoso. Tá? Eu tenho, sim, responsabilidade para com a vida de terceiros. Dúvidas? Alguém quer fazer algum acréscimo? Não, eu acho assim, é muito interessante. Muitas pessoas sempre falam muito mal da teologia, mas através da teologia você começa a compreender a palavra. Eu acho que desde quando eu comecei a fazer as aulas, eu tenho vivido uma experiência grandiosa com Deus. Talvez todo o meu ensinamento, desde a minha infância até agora, né, até a época que eu me desviei, foi assim, não tinha tantas explicações. Então eu achava assim,
o que era pregado, que sim, a salvação é individual, o problema é seu, você que vai dar conta da sua vida. E quando você começa a estudar e entender a palavra, você vê que é totalmente diferente. É muito diferente. Então, assim, é muito interessante, é muito bom quando a gente começa verdadeiramente a aprender o que está escrito aqui, o que aí começa a fazer sentido. É o que você falou. O verdadeiro evangelho é aquele que não somente está na igreja ou fazendo a obra, mas aquele que demonstra com as suas atitudes. Então, quando você realmente tem Jesus, você passa a olhar como ele, com um olhar de bondade, um olhar de ajuda, não um olhar de apontamento, não, um olhar de perdão. Então, você começa a ver essa diferença e as pessoas que estão ao seu redor começam a ver essa diferença. E isso é muito interessante, mas é interessante quando você começa a entender a palavra. Exatamente, Helena, exatamente. Porque quando o texto diz que a salvação, e existem textos, um texto que Paulo vai dizendo que a salvação é condicionada à individualidade, é porque ninguém pode salvar a minha vida por mim, sabe? Por exemplo, eu não posso realizar uma ação que oferte para você salvação. Eu não posso, por exemplo, aceitar a Jesus por você. Isso é uma atitude que você tem que tomar. Eu não posso fazer você deixar de pecar não pecando. Isso é uma responsabilidade que você tem que assumir, que você tem que ter. Então, atitudes tuas para com Deus são coisas que você tem que tomar. Só que uma das atitudes que você tem que ter para ter a sua salvação está relacionada ao trato com o outro. A forma como você faz com o outro. Sabe o que significa, gente, a prática do pecado em toda a história? Ausência de limites. Pecado significa, dentro de um contexto hebraico, errar o alvo. Pecado, errar o alvo. Já para Paulo, e Paulo expressa isso para os gentios na carta aos Coríntios, Paulo vai dizer que pecado é quando eu ultrapasso os limites estabelecidos pela palavra. É a questão do bom senso. Para Paulo, pecado é tudo aquilo que é inconveniente. Paulo vai explicar o seguinte: tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Então, para Paulo, pecado é tudo aquilo que é inconveniente. É tudo aquilo que excede os limites estabelecidos pela palavra. É conveniente, por exemplo, você estar em um ambiente quente, abafado, né? E eu, por ter autoridade sobre as outras pessoas, decidir que o ar fique desligado simplesmente porque eu não quero, eu estarei sendo inconveniente. No momento em que eu me torno inconveniente, eu estou pecando. Porque eu não posso levar uma vida pensando somente nos meus desejos, naquilo que eu quero, naquilo que é bom para mim. Tá? O crente que quer obter a sua salvação, que não quer andar em pecado de acordo com a visão paulina, Viviane, é aquele que não pensa nele, mas é aquele que pensa num todo. Eu não vou pensar no que é bom para mim, eu vou pensar no que é bom para um todo. Eu não vou pensar naquilo que me favorece, eu vou pensar naquilo que favorece a um todo. E tem gente que aceita Cristo, fala assim, a vida é minha. Não, a vida não é mais sua. Paulo vai dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando eu aceito a Cristo, a vida não é mais minha, a vida é dele. E Cristo, quando caminhou por essa terra, não executou ações que favorecessem a ele, mas sim sempre pensou em um todo. Lembram de quando Jesus ele multiplicou pão e peixe, gente? Ele acabara de receber a notícia da morte de João Batista, e isso afeta o psicológico de Jesus seriamente. Ele pega um barco, vai para o monte para se isolar, porque ele não queria ver ninguém, queria passar o período de luto dele. Só que a galera vê ele pegando o barco e atravessando para o outro lado. As pessoas não voltam na ilha, outras atravessam a nado. Tudo para ter um encontro com Jesus. E o texto vai dizer, e Jesus, tendo íntima compaixão, foi atender ao povo. Sabe o que significa a palavra compaixão no grego? A única pessoa que cita a palavra compaixão no Novo Testamento, Laís,
Renato e Letícia, é Jesus. Nenhum dos apóstolos citaram a palavra compaixão. Nenhum dos discípulos dos apóstolos citaram a palavra compaixão. Só Jesus citou a palavra compaixão. No grego, a palavra compaixão significa eu estou pegando a sua dor e colocando ela em mim. O texto, quando diz Jesus movido de íntima compaixão, é Jesus dizendo para o povo, eu estou sentindo a dor de vocês. É aquilo que nós chamamos de ter empatia. É Jesus dizendo, a dor de vocês agora também é minha. O motivo do choro de vocês agora também é meu. A dor na alma que vocês estão sentindo agora também é minha. Então é Jesus dizendo, é conveniente eu descer e atender esse povo e deixar de lado as minhas necessidades para atender a deles. Por quê? Porque eu tenho íntima compaixão, ou seja, eu peguei a dor deles e transferi para mim. E é o que falta na atualidade. Nós nos colocarmos no lugar do outro. Aprender a sentir a dor do outro. Porque quando o outro sente dor, é muito mais fácil dizer, você poderia fazer isso, você poderia fazer aquilo, você poderia orar mais, ler mais a palavra, jejuar mais. Ah, você não deveria ter feito isso, você não deveria ter feito aquilo. É muito fácil a gente falar se nós não estamos sentindo a dor que o outro está sentindo. Falar de fora é muito bom, gente. Aconselhar de fora é muito legal. Jesus, quando aconselhava, ele não ficava de fora, ele entrava para dentro da situação. Ele falava de dentro, sentindo a dor da pessoa. Isso é íntima compaixão. Além de nós julgarmos, né, a situação do irmão, né, porque estamos do lado de fora, não prestamos o serviço, prestamos um desserviço. Tá bom? Ok? Verdade. Perfeito? Então, Perfeito. no Antigo Testamento, pecado, errar o alvo. Pecado no Novo Testamento, ultrapassar limites da conveniência. Ser inconveniente, doutora Viviane. Isso é pecado no Novo Testamento. Ser inconveniente. Ser sem limites. Sabem como nasce um pecado na Bíblia? Quando é que nasceu o pecado na Bíblia? Quando Adão desobedeceu? Foi Adão que desobedeceu? Somente ele? Olha como é que é Não, tendenciosa a a Eva. resposta da mulher, A né? Eva. Complicado, A Eva. né? É sempre o varão que é o culpado. Isso. Não, a varoa também erra. Quem traz o pecado para a humanidade, infelizmente, gente, é Eva. É verdade, foi a Eva. Não estou dizendo que Adão não pecou. Estou dizendo que quem trouxe o pecado para dentro do Éden, materializou o pecado, né? Foi a Eva no ambiente florestal, onde a doutora Viviane está assistindo a aula, né? Qual o significado de Eva? Eva significa mãe de todos, né? Só que o texto bíblico vai dizer que diz o seguinte: viu Deus que não seria bom que o homem estivesse só. Não estou te ouvindo, doutora. Tá sem som. Minha mãe que gosta de planta. Eu adoro planta também. Ela não está sozinha nessa. Vamos lá. Então, o Jonathan e o Renato. O Renato não vale nem muito a pena defender. O cara é fluminense. Quero mais que ele se lasque para lá onde ele está. Entendeu? Tô nem aí para ele. Entendeu? Fluminense, para mim. Então, tem a figura da serpente, então, é o tricolor, o Renato. O texto diz: não é bom que o homem venha estar só. Farei para ele uma adjuntora. Adjuntora. A palavra adjuntora, Jonathan, no hebraico significa aquela que põe limites. Sabe qual era a responsabilidade de Eva dentro daquele relacionamento? Colocar limites em Adão. Ou seja,
estabelecer para o homem até onde ele poderia ir, o que ele poderia fazer e o que ele não poderia fazer. Foi com essa missão que Deus cria Eva, ou para essa missão que Deus faz a Eva, para colocar limites em Adão, para dizer para ele o que pode e o que não pode, até onde não pode. Dentro daquele contexto, para quem a serpente se apresenta? Para o Adão ou para a Eva? Para Eva. Por que não aparece para o Adão? Por que a serpente aparece para a Eva? Eu acho que a Eva estava à toa. Não, por causa da missão que Eva tinha. Qual era a missão da Eva? Colocar limites em Adão. Colocar limite. Isso aí. Entende? Colocar limites no Adão. Então, ela não vai no Adão, porque se ela vai no Adão, a Eva ia chegar e acabar com o carnaval do cara. Mas ela vai na Eva, para fazer com que Eva perdesse o sentido do que era certo e do que era errado, de qual eram os limites. Convencendo a Eva, ela convenceria ao Adão. Quando Eva oferece o fruto, Adão não vê ela retirando o fruto do pé. Simplesmente ela chega e dá o fruto para o cara. Por que Adão come do fruto que Eva dá para ele? Por causa da missão que a Eva tem. A missão era, se ela está me dando, é porque o que ela quer que eu faça é o certo. Por isso que quando Deus desce, a fala do Adão é, olha, a mulher que tu me deste me ofereceu o fruto. Ou seja, você colocou ela aqui e ela que não cumpriu a missão dela. Por ela não cumprir a missão dela, eu pequei. O pecado do Adão não foi por ter comido o fruto. O pecado do Adão foi por ter colocado a culpa em Deus pelo pecado que ele cometeu. Sabe qual é o nome do pecado do Adão? Murmuração. Murmurar significa amaldiçoar os planos de Deus. Murmurar significa dizer para Deus, o Senhor não sabe o que está fazendo. Isso é murmurar. É quando Deus te coloca numa prova, numa dificuldade, numa situação, e você chega para Deus e murmura. Sabe por que a gente diz que Jó não pecou? Porque Jó não murmurou. Em nenhum momento Jó murmurou contra Deus. Ou seja, em nenhum momento Jó disse para Deus, o Senhor não sabe o que está fazendo. Esse foi o pecado de Adão. Dizer para Deus, ó, a mulher que tu me deu, a missão que tu deu para ela, foi por causa do Senhor que eu pequei. Porque se o Senhor não tivesse colocado ela aqui, eu não tinha feito isso. Estava muito bem, estava muito tranquilo. Deus punia o cara. O problema da serpente, a guerra agora estaria estabelecida. O problema de Eva seria contra quem? Contra a serpente. O problema de Adão seria contra quem? Contra Deus. Antes do pecado, Deus e o homem eram amigos. Depois do pecado, houve um rompimento. Problema da Eva contra a serpente. Problema do homem contra Deus. Para resolver esse problema do homem com Deus, precisaria de um sacrifício. Simples assim. Dúvidas? Deu até calor. Tá boa a aula. Sigamos aí. Escatologia realizada. Você pode ver, pessoal, que, por exemplo, ponto de vista defendido por C.H. Todd, segundo o qual as previsões escatológicas das Sagradas Escrituras foram cumpridas nos tempos bíblicos. Atualmente, portanto, de acordo com esse ensinamento, não resta nenhuma expectativa
profética. Ou seja, para a escatologia realizada, tudo já aconteceu, o que falta apenas é Jesus voltar. E nada mais além disso. Tá? E é uma visão muito conhecida, tá? Muito defendida. Para muitos, nós já estamos vivendo aí o período do fim. Pode ser a qualquer momento. Jesus pode voltar agora, por exemplo, e não acontecer anticristo, não acontecer absolutamente nada. A besta nós já temos um montão por aí, né? Grande tribulação já existe, só você ficar ao lado de gente atribulada, entendeu? Que às vezes as pessoas me perguntam, tá, vai passar pelo período da grande tribulação? Depende. Se eu ficar meia hora ao lado do Renato e o cara fica enchendo o saco, negócio de Fluminense, cara, e eu vou te dar uma camisa do Fluminense, e tu viu o jogo do Fluminense, agora que o Fluminense perde, ele não manda uma mensagem, ele não posta um texto, ele não fala nada, que o Fluminense perdeu, não fala nada. Agora, quando o Fluminense empata, o demônio entra no corpo dele de tal forma que ele fica assim, todo oriçado, fica endemoniado, entendeu? Endemoniado. Podemos seguir então, pessoal, a vinda de Jesus, tópico de número 3. Abre para mim, por gentileza, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 3. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 3. Pode ler? Pode. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Vamos lá. Diz assim, ó. Apostasia é o abandono da fé e da doutrina, como em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 17, versículo de número 18. Perdão, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso 17 e 18. Abra para mim, por favor. 2 Timóteo, perdão, gente. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 17, verso 18. Segunda Timóteo 2, 17 e 18, é isso? Isso. Pode ler? Pode. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 20, não precisa ler, eu vou ler aqui. Lerei do 18 ao 20. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Esta instrução te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combatas o bom combate, conservando a fé, a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar na fé. Entre esses encontram-se Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Para quem Paulo entregou esses dois cidadãos? Para Satanás. Ah, ele não entregou nas mãos de Deus, não? Ele não orou pelo cidadão, não? É Paulo entregando pessoas nas mãos de Satanás. Às vezes a gente acha, né, muito bonitinho uma frase de Jesus, né? Ora por aqueles que vos perseguem. Né? É Paulo um macumbeiro aqui, ó. Né? Como se fosse um feiticeiro da atualidade. Quer falar?
É Jesus, é Paulo, pode falar, quer falar, Viviane? Mas assim, os outros não falam sobre questão de oração ao contrário, do mal, para o próximo. A internet da Viviane está travando. E aqui está dizendo que ele fez isso. Isso é correto? Não saiu nada aqui, Viviane, do seu áudio, sua Claro. imagem fechou, travou. Tipo, tá escutando? Agora melhor, bem Tá melhor. escutando? Tá escutando? Sim, sim. Pode falar, a gente está te escutando. Tá escutando agora? Sim, sim. Estamos te Tá escutando. escutando agora? Sim. Pode falar. Que ela não está me ouvindo. Então você observa Jesus em Paulo, entregando esses personagens nas mãos de Satanás. Tem hora que algumas coisas são inevitáveis. Hoje eu estava fazendo um estudo, né? Assistindo uns vídeos, uns documentários sobre quem é Satanás para cristão e para judeus. Satanás para os cristãos, Jonathan, é o opositor, né? É o cara de lata, aquele que vai roubar, matar e destruir. Para o judeu, Letícia, o Satanás, o diabo, ele é apenas uma ferramenta nas mãos de Deus. Para o judeu ortodoxo, o diabo nada mais é do que um servo de Deus. Para nós cristãos, o diabo é um opositor a Deus, inimigo de Deus. Aquele que vem para roubar, para matar e para destruir em todo o tempo. Tá? Então, aqui é Paulo dizendo em 2 Timóteo o que ele já havia dito em 1 Timóteo. Só que em 1 Timóteo, Paulo diz, eu entreguei eles nas mãos do Satanás, para que eles não aprendam a blasfemar. É a essência judia que está em Paulo, dizendo, eu vou usar a ferramenta que Deus tem para punir o homem. Qual é a ferramenta que Deus usa quando ele quer punir o homem? O Satanás. Então, agora Paulo está dizendo, eu vou entregar ele na mão de Satanás. Para quê? Para destruir ele. Para quê? Para que ele aprenda a não blasfemar. Quer falar, Viviane? Melhorou agora? Melhorou. Pode falar. Mas quando fala sobre a questão de que você não pode fazer oração contrária e também fala sobre você não pode desejar mal ao seu irmão, sobre isso. E aqui ele está dizendo que ele orou e entregou para Satanás. Então o cristão nessa posição pode fazer esse tipo de contexto, falar assim? Então, o Paulo está dizendo que ele entrega nas mãos de Satanás para que eles aprendam a não blasfemar. O que é blasfemar? É você falar contra o Espírito Santo, você negar a ação do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que Mineu e Alexandre estavam fazendo? Semeando discórdia, espírito de facção, panela, divisão dentro da igreja, plantando heresias dentro da congregação, fazendo com que o público andasse em um caminho oposto àquele que Deus queria que eles andassem. E quando Paulo fala isso, ele segue um ensinamento que ele recebe do próprio Jesus, não em pessoa. O que Jesus nos ensina? Se eu tenho algo contra a Laís, eu vou até a Laís. Ela não quis me dar ouvidos, andou para mim. Eu chamo a Elaine e chamo a Letícia. Volto a conversar com a Laís. A Laís anda para mim.
eu pego o meu problema e levo até o meu pastor Jonathan. E explico para o meu pastor que eu já fui até a Laís, já levei 2 testemunhas até a Laís, agora vai eu, Elaine, Renata, o meu pastor Jonathan, a Laís. A Laís andou para as testemunhas e para a liderança. Qual o papel da liderança? Levar o caso para toda a comunidade. A Laís andou para mim, para a Elaine, para a Letícia, para a liderança e para toda a comunidade. Qual o papel do Jonathan, que é o meu pastor? Considerar a Laís, isso está no texto bíblico, tá? Considerar a Laís como uma gentia, como alguém que não faz parte do arraial dos crentes. O que Paulo faz é o seguinte, é depois de ter feito todo esse processo, e o Himeneu e o Alexandre continuar com o espírito de divisão, de fofoca, de facção, de não respeito às autoridades constituídas. É Paulo dizendo, a partir de agora, você não é mais os meus irmãos. Então eu te entrego na mão de Satanás. Então, eu posso fazer isso. Depois de ter cumprido todos esses pré-requisitos. O problema, Viviane, é que, por vezes, nós carregamos um peso de orar por certas pessoas, que a única coisa que fazem da vida é atribular a nossa vida. E não é a primeira vez que Paulo fala sobre isso, não, tá? Paulo fala isso, se eu não me engano, em 1 Coríntios, capítulo de número 5. Abre aí. Primeira Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 3. 1 Coríntios 5, 1. Vou ler o versículo 1. Diz assim o texto. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem abuse da mulher do seu pai. Versículo 2, estáis inchados, e nem ao menos vos entristeceis, ou seja, é gente que está pecando, e que não está se entristecendo pelo pecado que comete. Tá? Estais inchados e nem ao menos vos entristeceis, para que fosse tirado do vosso meio quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que o tal ato praticou. Olha isso, Viviane. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Olha o que Paulo está falando. Eu ordenei que o que cometeu tal pecado, que não se entristeceu por tal ato, que a prática é pior do que a dos gentios, que no nome de Jesus ele seja entregue nas mãos de Satanás. Não é no nome de Jesus seja entregue na mão de Deus. Não é no nome de Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Cura ele, muda a história da vida dele, faça ele se converter. É Paulo orando, olha, no nome de Jesus, Satanás, leva essa praga daqui para lá. Some com essa raça daqui, esse demoniado, tribulado. É Paulo, na mesma carta, entregando por 2 vezes pessoas na mão de Satanás. Que dentro de um contexto judaico, Satanás era uma ferramenta de punição de Deus, não um opositor ou um inimigo de Deus. Satanás, para o judeu, era uma pessoa que era a ferramenta de punição de Deus, o cão de guarda de Deus, o capitão do mato do Senhor.
Então, dentro de um contexto judaico, todas as vezes que alguém queria que o Senhor punisse alguém, entregava esse alguém nas mãos de Satanás. É sério. Tirei da minha mentalidade. Está tão claro, ô Elaine, que não precisa nem de teologia. Nós que romantizamos muito as pessoas. Por romantizar e defender quem não precisava ser defendido, Moisés não entra na terra prometida. Deus queria matar o povo. Moisés defendeu o povo. Chegou lá na frente, o povo tem sede. Por causa do povo que tem sede, Moisés fere a rocha. Agora, por conta do povo, Moisés peca, povo esse que Deus queria matar. E Moisés não deixou, e agora Moisés, assim como todo o povo, não entra na terra prometida. É Deus dizendo para Moisés, já que você comprou o barulho deles, fica no deserto com eles. Tem noção do que é você liderar um povo por 40 anos e no final da sua história você não entrar na terra prometida? Por conta de um povo que você que defendeu quando Deus queria tirar? Tem gente na sua vida, por exemplo, que Deus quer tirar e você não quer permitir, mas lá na frente Deus vai fazer você parar no mesmo lugar do que aquele que ele quer tirar hoje, você não quer deixar. Tem barulho que a gente compra, tem gente que a gente ora, tem pessoas que a gente faz uma aliança que só vai levar a gente para o buraco. Então, antes que Eu isso acho que aconteça, entrega na mão do Satanás. eu acho que é uma das coisas mais difíceis lidar com o ser humano. Cada dia mais eu tenho essa convicção. A gente tem Esse, dificuldade de lidar com a gente mesmo, Elaine. Imagine com o outro. entendeu? E é muito difícil, muito difícil. Tem dia que a gente nem se suporta, É verdade. É verdade. né? Então, tem dia que eu me olho e falo assim, cara, eu estou insuportável. Nem eu me aturo. Entendeu? Ok? Vamos lá. Então, a apostasia é o abandono da fé e da doutrina. Então, quando alguém perguntar para você o que é apostasia, é o abandono da fé e da doutrina, tá? E aí você pega o texto bíblico de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17 e 18, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20, e dê para eles o significado de apostasia e a prática do que é apostasia, tá bom? O mundo não tende a apostatar. A frieza espiritual, o mundanismo, o materialismo, o conformismo e o desvio espiritual avolumam-se no chamado cristianismo profético, tá? Então, a volta de Jesus, ela não é manifestada pelas escolas de samba que desfilam na Marquês de Sapucaí. O fato de Jesus estar voltando não se dá pela quantidade de cracudos que você encontra pela rua, ou de gente que está fora da presença, andando fora da presença. A volta de Jesus, ela se manifesta por meio da apostasia. E aonde acontece essa apostasia? Dentro da igreja. Tá? Então, o sinal do retorno de Jesus não é o que acontece fora da igreja, é o que acontece dentro da igreja. Quer saber quando ou se Jesus está às portas, não olha para o que está acontecendo fora, olha para o que está acontecendo dentro da igreja. Tá? E por que acontece dentro da igreja? Abra para mim em 1 João, capítulo 2, versículo 19. 1 João, capítulo 2, versículo 19.
Pode Pode ler. ler? Pode. 19. E eles saíram do nosso meio, entretanto, não era dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Eles saíram da onde? Do meio de nós. Meio de nós. A apostasia não vem de fora, vem de dentro. Agora vai lá para 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo de número 22. Bastante texto bíblico, hein? Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. Então, se alguém, o quê? Não ama o Senhor, seja nada. Leia de novo para mim, 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, O que significa maranata. anátema? Um engano, uma mentira, um falso profeta. Tá? Agora, aquele que não ama Jesus, que seja uma anátema, uma mentira. O que é amar a Jesus? O que é amar a Jesus? Porque quem ama Jesus é um mentiroso, quem não ama Jesus é um mentiroso. O que é amar a Jesus de acordo com o texto sagrado? E ama é aquele que segue, Oi? que pega a cruz e leva, é isso? Esse não é para quem ama. Esse texto é para quem quer ser discípulo, ou seja, é para quem quer subir um patamar. Quer saber aquele que ama Jesus? Como é que manifesta-se quem ama Jesus? João 14, 15. Abre aí. João, capítulo de número 14, versículo de número 15. Se me amais, guardareis meus mandamentos. Opa! Então, Paulo está dizendo que aquele que não ama Jesus, que seja um anátema. Ou seja, que venha a ser tido como um mentiroso. E o que seria amar a Jesus, de acordo com o texto sagrado? É aquele que guarda os meus Mandamentos. mandamentos. Então, eu amo a Jesus quando eu guardo os mandamentos dele. É fácil amar a Jesus, de acordo com o texto sagrado aqui, lido? Como é que eu amo a Jesus mesmo, Elaine? Como é que eu demonstro que amo a Jesus? Pelos mandamentos. Pela Guardando os palavra. mandamentos. Então, como é que eu digo para Jesus que eu amo? Dizendo que eu amo ou guardando os mandamentos? Guardando, seguindo a palavra. Então, quando eu guardo os mandamentos, é uma forma de eu dizer para Jesus que eu o amo. É fácil guardar os mandamentos? É fácil, Não. por exemplo, demonstrar que ama Jesus? Sim ou não, pessoal? Não. Não? Não é fácil demonstrar que ama Jesus? Sim ou não? Para vocês é não, né? Vamos lá. Para mim é não. Oi, pode falar? Não, para mim é não. Para você não. Vamos lá. Né? Então, volto lá na fala do Jonathan. Aquele que não ama Jesus, que venha a ser tido como mentiroso. Amar a Jesus, de acordo com João, significa guardar os seus mandamentos. Sim. Então, eu digo que amo a Jesus não quando eu canto para ele, mas quando eu guardo os mandamentos que ele criou. Então, para que eu possa amar a Deus, eu preciso guardar os seus mandamentos. Logo, vocês estão me dizendo que amar a Deus não é fácil, é difícil, porque amar a Deus significa guardar os mandamentos. Mas será que é difícil mesmo? Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 30, versículo 11. Deuteronômio, capítulo 30, versículo de número 11. Vamos ver o que a Bíblia vai dizer sobre essa dificuldade. Não sou eu que vou dizer. Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 11. Leia para mim.
Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Opa! Vocês disseram que é difícil. Amar a Deus. O que Deus está dizendo no versículo 11? Que é Que difícil não é ou que não é? difícil. Oi? Não é difícil. Que não Dizendo é que não demasiadamente difícil. Ou é seja, difícil. é Deus dizendo, é fácil? Não. Ora, este mandamento que hoje te ordeno não te é difícil demais. Ele não está longe de você. 12. Ele não está no céu para você dizer, quem subirá por nós aos céus para nos trazer e nos faça ouvir para que cumpramos. Nem está do outro lado do mar para você dizer, quem vai atravessar para trazer para que nós cumpramos. É Deus dizendo, olha, eu não vou colocar esse mandamento no céu porque eu sei a raça que eu criei e eles vão dizer que não sabem voar para pegar o mandamento. Eu não vou colocar do outro lado do mar porque é uma raça ruim. E vão dizer que não foram lá porque não sabem nadar, né? Aí o 14 vai dizer assim, pois esta palavra está muito perto de ti. Ela está na tua boca e no teu coração para você o cumprir. Aí o que o texto bíblico vai dizer? Que a boca ela fala o quê? Que provém do coração. O que está cheio o coração. Então, a dificuldade em dizer para Deus que o ama por meio da guarda dos mandamentos está no que está no seu coração. Se o seu coração está vazio da palavra, vai ser difícil você demonstrar amor para ele. Mas se o seu coração estiver cheio da palavra, vai ser fácil você amá-lo. Só que o que alimenta o meu coração de acordo com o texto sagrado? A palavra, o mandamento. Aquilo que eu coloco diante dos meus olhos. Jesus vai dizer que se os seus olhos forem mal, todo o seu corpo será mal também. Parece uma coisa meio louca, mas uma coisa vai encaixando a outra. Agora eu vou fazer o caminho oposto. Jesus disse, se os meus olhos forem mal, meu corpo será mal. Ou seja, tudo começa pelo que eu coloco diante dos meus olhos. Se eu coloco coisa boa, no meu coração vai ter coisa boa. Se eu coloco coisa ruim, no meu coração vai ter coisa ruim. Então, para você saber como está o seu coração, analise o que está diante dos seus olhos. O que você tem colocado diante dos seus olhos? Analisei o que está diante dos meus olhos. Então, eu identifiquei o que está no meu coração. Identificando o que está no meu coração, eu identifico o que sai pela minha boca. O que sai pela minha boca vai dizer o que é difícil ou fácil eu guardar os mandamentos. Se eu guardo, eu digo que amo. Se não guardo, eu digo que não amo. Quem ama, odeia, sim ou não? Não existe meio termo. Ou você ama ou você não ama. Ponto. Então, se eu guardo os mandamentos, eu digo que eu o amo. Se eu não guardo, eu digo que eu o odeio. Como é que tem sido a nossa vida para com Deus? Demonstrando que ama ou que odeia? Por meio dos textos que nós apresentamos aqui agora. Deu ruim, né? Brugou. É por isso que a Bíblia diz que eu devo vigiar e orar. Primeiro é a vigilância, depois vem a oração. O caos todo é que nós invertemos o processo. Primeiro eu oro, depois eu vigio. Sabe qual é a oração de quem vigia primeiro e depois ora? A oração de quem vigia para depois orar é uma oração de agradecimento. Sabe qual é a oração de quem ora para depois vigiar? É uma oração de arrependimento. Você pode analisar que todas as vezes que você dobra o joelho para pedir perdão é porque você orou primeiro para depois vigiar. Mas todas as vezes que você ora para agradecer, significa que você vigiou antes de orar. Volto a repetir. Oração de quem vigia antes de orar é: Senhor, muito obrigado.
Oração de quem ora para depois vigiar é: Senhor, me perdoa por eu ter pecado. Qual vai ser a sua oração no final do dia? Senhor, muito obrigado. Ou Senhor, me perdoe por eu ter pecado. Tem hora que a gente fala demais. E só vê que falou demais depois que falou. Aí depois que falou, já era. Depois que fez, já era. Aí o texto vai dizer que melhor é obedecer do que sacrificar. Quem obedece não precisa sacrificar. Quando eu sacrifico, significa que eu pequei. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tô vendo que vocês estão com um pouquinho de sono. Dá uma relaxada, né? Chega em casa, que dá aquela... Vamos lá. Segundo parágrafo. Isso pode ser observado na igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao 18. Vamos lá para a Bíblia. Apocalipse capítulo de número 3, verso 14 ao verso 18. Qual, pastor? Pode ler. Não, qual é mesmo? 3 o quê? 3, do 14 ao 18. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabeis que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. A vinda do Senhor, baseado no texto lido pelo Jonathan, é o dia em que a máscara, de acordo com a apostila, do pseudo-cristianismo vai cair de vez. O texto lido é forte. Vocês são desgraçados. Você pode ler essa parte novamente para mim, Jonathan? Ele caiu. Acho que Jesus voltou para ele. Então, a máscara do pseudo-cristianismo vai cair. Né? Ah, voltou. Foi arrebatado, mas voltou. Voltou, Voltou. Fala saiu pra mim. aqui. Deixa eu ver. Ele é o 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho Segura. falta. É ele dizendo, ó, rico sou e estou enriquecido. Pode continuar. E de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Olha isso. É um cristianismo, bueno, apregoado na atualidade, que bênção de Deus significa ser rico e próspero e não sentir falta de nada. Aí é Jesus dizendo, essa sua máscara vai cair. E você vai ver que você é um desgraçado, um cego, um mudo, um ser miserável. Porque dinheiro não é tudo, tá? A humanidade atual, a apostila agora,
em todas as camadas sociais, em todos os países, torna-se-ão cada vez mais indiferentes a Deus. Temos vivido isso aí. A sua palavra e tudo mais que lhe diz respeito. Isso também precede ainda de Jesus, conforme ele mesmo diz em Lucas capítulo 18, versículo 8. Vamos lá, Lucas 18, 8. Ninguém vai poder dizer que vocês não leram Bíblia hoje. Lucas, capítulo 18, versículo 8. Posso ler? Pode. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Depressa. Digo-vos que depressa lhe farás justiça. Por que Jesus diz que vai fazer justiça depressa? Hein? Por que você acha que ele vai fazer depressa? Porque nós dissemos que ele não vem antes nem depois, que ele não chega atrasado nem antecipado, mas é Jesus dizendo aqui, ó, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então é Jesus se apressando, chegando. Quem se apressa para chegar antes do tempo. Então ele quer antecipar o processo. E nós temos visto os dias sendo resumidos por aí. Sim ou não? Por que depressa? Quem que pode me dar uma explanação desse texto aí? Por que Jesus vai fazer as coisas depressa? Acredito que seja porque o tempo limite está chegando. Concordam com ele? Concorda com ele, Elaine? Acho que sim. Porque eu acho que Jesus ele tem visualizado um povo perdido, fragilizado. As ofertas têm sido muitas. Mas olhem aí para mim, abra aí para mim, por favor, 2 Pedro, capítulo de número 3. 2 Pedro, capítulo de número 3, verso 8 e verso 9. Pode ler? Eu vou ler aqui, pode deixar que eu leio. Diz aí assim, 2 Pedro, capítulo 3, verso 8 e verso 9. Mas, amados, não ignoreis uma coisa. Isso é sério, hein, gente? Mas, amados, não ignoreis uma coisa. 2 pontos. Que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Eu faço uma pergunta para você. Jesus está demorando a voltar? Sim ou não? Dentro da sua visão, Jesus está demorando a voltar? 2024 anos é muito tempo pregando acerca da volta de Jesus? Tá mudo, Viviane. Vamos para a luta agora para destravar o fone. Para nós somos, né? Mas para Jesus não, né? Não, né? Imagine você esperando, Viviane, uma promessa se concretizar por 2024 anos. É muito tempo, né? Morri. Morreu. Se for espírita, já reencarnou várias vezes e ainda não viu a promessa se cumprir. É verdade. Para quem tem crise de ansiedade, então, se alguém falar para você, amanhã eu tenho algo sério para te contar, tem que ser pessoal. Você nem dorme. Né? Você nem dorme. Conta aquela... Eu era ansiosa, agora não sou ansiosa, não. Né? Então, são 2024 anos pregando que Jesus vai voltar. Só que olha o que o texto diz. Amados,
não ignoreis uma coisa. Sabe o que é não ignorar? Não esqueçam jamais de alguma coisa. Que coisa é essa? É que para um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para mim, para você, para toda a humanidade, da morte de Jesus para cá passaram-se 2024 anos, sim ou não? Sim. Para o céu só passou 2 dias. 2 dias. Para o céu só se passaram 2 dias. E aí vai uma interpretação minha, que eu creio que seja uma heresia. Não estou afirmando nada. Mas eu creio que venha a ser uma heresia. Mas é um pensamento meu. Elaine, quando Jesus morre, depois de quantos dias ele ressuscita? 3 dias. 3 dias, né? Ele ressuscita no 3º dia, não é isso? Isso. Quando Jesus está dialogando com os fariseus, eles pedem para Jesus um sinal, não é? Aí Jesus fala assim, eu não vou lhe dar sinal algum, a não ser aquele de Jonas, né? Quando Jonas morre, quanto tempo Jonas fica no ventre do peixe? 3 dias. 3 dias. 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. E um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos. Jesus vai dizer que o único sinal é o sinal de Jonas, que depois de 3 dias morto no ventre do grande peixe, ressuscitou e reapareceu. Jesus, quando morre, volta ao 3º dia. Quanto tempo nós estamos esperando Jesus voltar? 2024 anos, que para o céu são 2 dias. Será que Jesus volta até o ano 3000? Porque no ano 3000 dará-se quanto tempo para o